Olá, pessoal. Estamos aqui presentes para mais um TrígonoCast, um connection aí de resultados, aqui junto com o Shin, da nossa área de gestão, o Henrique, da nossa área comercial. Boa tarde, E pessoal. é um prazer estar com vocês aqui para a gente falar de mais um mês difícil, né, para os mercados, mas a gente está muito otimista com o que tem pela frente. Então, eu sempre digo aqui, melhor momento de investir nos fundos é quando os fundos começam a não performar durante um bom tempo sem motivo, né? Saem dos fundamentos. Que em algum momento o fundamento vem, como vocês estão vendo, vão ver aqui, e a gente vai recuperar esses números aí. Então, começar um pouco a apresentação para vocês aqui. Primeiro slide, conta aí que desde o ano passado, em agosto, foi um assunto, né, Shin, um assunto diferente do outro que atrapalhou manifestações de 7 de setembro, depois aspectos do precatório, aí teve de novo o Covid, a variante Omicron, teve Delta também. Você teve também o aumento de juros, né, a aceleração de aumento de juros no Brasil e nos Estados Unidos, Europa, né? E muito recentemente esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que por enquanto não tem nada para acabar. Então nesse período, né, você vê o Ibovespa caindo 7%, o nosso fundo flagship, que é o Puro Sangue Small Cap, caindo 15%, e o índice Small caindo 22%. Né? Então eu fico obviamente contente que a gente gerou alfa em cima, apesar de ser um alfa negativo, né? Quer comentar um pouco do que você está vendo aí no cenário? Acho que você resumiu bem, Fred. Assim, grosso modo, acho que tem muito ruído, né? Hoje, aconteceram muitos ruídos nesse período, né? Embora, reforçando o que você acabou de dizer, houve um descasamento, né? Fundamentos das empresas muito bons, né? Todas as empresas nossas na carteira têm fundamentos muito sólidos, né? Mas um excesso de ruídos, principalmente a subida dos juros, né, impacta bastante o mercado de bolsa aqui no Brasil. E também, Shin, é o que você falou do fundamento, né? A gente pode ver nesse próximo slide aqui, E, né? A gente está em plena safra de balanço, estamos vendo a exato, publicação dos resultados do quarto exato. trimestre. Isso. A gente sabia que vinham muito bons, está esperando o mercado precificar isso aí. Sabemos que o primeiro tri deste ano vem melhor ainda, vai corroborar para um ano 2022 brilhante para as empresas. Então, é o que você falou, explica um pouco esse descolamento que a gente está vendo entre fato e ficção, vai. Exatamente. Esse gráfico aqui mostra justamente o descasamento entre fundamentos das empresas, né? O que vocês têm aqui, o que a gente tem nesse gráfico aqui, né? Embaixo, nas barras cinzas, a gente tem os lucros trimestrais das empresas da carteira da Trígono, né? Então, o que a gente observa aqui é que os lucros das empresas da Trígono foram crescentes ao longo dos ruídos lá durante o ano, né, dos últimos trimestres, né? Então o que a gente vê lá, a linha azul é a cota do flagship, né? E ali a relação entre as cotas das empresas da Trígono e o preço e o lucro das empresas. Então, ou seja, a gente vê que está muito barato investir nas cotas da Trígono. É isso que esse gráfico mostra. A gente tinha quem estava lá em agosto estava investindo numa cota perto de, 3 vezes. Hoje essa cota ela está com um desconto, está perto de 2 vezes e meia, né? Então, ou seja, hoje investir ou seja, e os fundamentos muito melhores. As empresas estão muito saudáveis, que é a barra cinza, né? Então, ou seja, quem está comprando hoje está comprando a cota barata, ou seja, tem um potencial de ganhar muito dinheiro, valorização nas suas ações. A gente fez o mercado usa o PI ou PL, né? A gente só que usou como preço a cota do fundo. Então, realmente fundo muito descontado. A gente não tem aí todos os resultados da safra de balanço quarto tri, mas assim que tiver, provavelmente no próximo TrigonoCast aí de março com os resultados, a gente está muito confiante com o mês de março, né? Acho que a guerra o mercado vai tirar um pouco de foco da guerra, não sabemos se isso se resolve em março ou não, mas independentemente disso, como tem muito desconto, e a safra de balanço, acho que tem tudo para a gente ter um mês de março muito bom aí pela frente. Vou deixar o meu amigo aqui, Henrique, falar um pouquinho. Henrique, então começa um pouco a contar da diferença de performance entre o nosso Trígono Flagship e o resultado. Perfeito, Fred. Vamos lá. O Flagship, que é o nosso fundo 100% Small Caps, né, como o Fred comentou, e a gente usou ele ali naquele gráfico para fazer o comparativo. A gente trouxe um pouco do resultado, né? Então, falando do mês de fevereiro, foi um mês difícil, foi um mês negativo para o fundo, né? Mas a gente consegue enxergar ali que o índice de Small ele teve um resultado ainda pior, né? Então, o fundo veio com retorno aí de menos 2,7 contra o índice que teve menos 5,2, né? É o que a gente sempre fala, né? A gente gosta de enxergar janelas mais longas, né? A nossa tese
a nossa estratégia, quando a gente alonga isso e olha janelas mais longas, os fundamentos sim se sobressaem e isso a gente consegue enxergar no retorno do produto, né? Então, o flagship em 12 meses ele teve um retorno de 26,3 contra o índice de small de menos 13,3. Então, se a gente pegar o alfa gerado aí no período, quase 40%. Se a gente for para 24 meses, 44% de resultado do fundo contra um índice de menos 11,4%. Então, alfa de 55,5%. E se a gente pegar uma janela de 36 meses, aí 3 anos, 127 do produto, do fundo, contra o índice de 20%. Então, gerando um alfa aí de 107%, tá? Se a gente quebrar um pouco do que trouxe essa performance, né, por setor e comparando isso com o índice de small, vocês conseguem ver ali que indústria teve um impacto muito negativo, ela teve uma contribuição de quase menos 3%, né, e a gente tem quase 30% do fundo exposto a esse setor. A parte agro puxou de forma positiva o nosso resultado, então trouxe um resultado de 3%, sendo que o fundo ele tem uma exposição de quase, na verdade quase não, 20%. Enfim, mineração também trouxe um impacto negativo. Se a gente passar para o próximo slide, a gente consegue abrir ali um pouco dos setores, né? Então, primeiro setor, indústria. Então, teve esse retorno negativo, né? Se a gente compara o índice, ele tem 4% de participação desse setor. O nosso fundo tem 29% de participação no setor de indústria. E a gente trouxe dois cases aí, né? Duas investidas nossas que trouxeram, que puxaram esse retorno negativo nesse setor, né? Que é Tupi e Metal Leve. Acho que vale falar um pouquinho, Shin, o que trouxe esse resultado negativo no mês de fevereiro. 80% da receita da Tupi aproximadamente é externo, né? Sendo que 60% é Estados Unidos, né? Desses 80%. Então, ou seja, a gente tem a valorização do real que aconteceu recentemente, né, acaba tirando um pouco da atratividade da receita para Tupi, né? O lado positivo dessa história, né, a gente acompanha a cadeia de fornecimento no qual a Tupi está inserida, que principalmente de linha amarela nos Estados Unidos, Caterpillar, John Deere. As perspectivas que eles deram, essas empresas, nos outlooks, né, nos guidances para esse ano, são de crescimento na receita deles, né? Consequentemente, então, a Tupi deve ter uma receita expandida, né, dado que esses são os clientes principais, né? No caso da Metal Leve, eu acho que a produção, né, de automotivos no mês de janeiro, dados do setor automotivo, não foram muito positivos, né? Com isso, eu acho que acabou gerando um pouco de ruído também, porque eu chamo de ruído, né? Porque eu acho que o fundamento da empresa continua muito sólido, mas as notícias de curto prazo é que geram essa dinâmica mais negativa para o papel. Muito bom, vamos para o próximo setor, agro. Pode passar para o próximo slide. Agro, que é bem relevante aqui no produto, né? Exato. Então a gente tem 20% à disposição no setor agro, no flagship, contra o índice de 4%, né? Isso puxou e gerou um alfa para o nosso produto de 2,7%. Então, quer dizer, foi o setor que teve o maior impacto positivo dentro da carteira, né? Então, acho que o Shin pode comentar um pouquinho também do setor e das empresas da carteira. Tá bom. O destaque positivo foi justamente, né, isso que a gente comenta, né? A precificação dos balanços, né, quando eles são divulgados os resultados, né? A gente teve divulgação já de Kepler, que foi um resultado extraordinariamente bom, foi um resultado recorde para a empresa, né, dado que a receita, para vocês terem uma ideia, cresceu 83%, né, em relação a 2021. Então tivemos um crescimento de, 2020, né, a variação de 2021, 1,2 bi de receita, e um lucro líquido que cresceu 200%. Né? Então a gente está falando aí de 160 milhões, um recorde para o histórico da Kepler. Né? Além disso, a São Martinho, né, que está toda inserida dentro dessa questão do preço dos combustíveis, que está aí na mídia, que a gente está observando, mostra que o preço do etanol e o preço do açúcar tiveram um viés de alta muito forte durante o ano de 2021, que deve continuar em 2022, dado que o combustível ele tem na sua composição aqui no Brasil uma parte de etanol, né? Então a gente vê, e o preço do petróleo continua subindo, a gente vê um cenário bastante positivo para São Martinho também.
Mas é interessante que a gente viu aí o alfa gerado num setor em que os resultados saíram. Exato. O que indica que essa diferença aí, por exemplo, industrial, que fala de Tupi e Metal Leve, que não tinha saído o resultado ainda, né? A gente pode eventualmente recuperar isso quando os resultados saírem. Vamos continuar aqui no químico, né, Henrique? Bom, o químico também trouxe um impacto negativo, né? Acho que muito em linha com o que a gente está comentando, né? Que é a diferença aí de fundamentos para o que o mercado está enxergando. Mas enfim, aqui a nossa exposição ao setor químico 13%, né, no fundo, enquanto o índice tem 2% do setor químico. Então acho que vale comentar também um pouquinho, Shin, por que teve esse resultado negativo aqui nesse setor. O caso da Tronox Cristal é muito parecido com as outras empresas que ainda não soltaram balanço, né? O papel acaba sendo levado, aí, o sabor da maré de notícias, que vai descasando com o fundamento. Existe uma perspectiva muito forte para o setor que a Tronox está inserida, que é a demanda para tintas e, enfim, toda essa parte de pigmentos. O setor também de preço de dióxido de titânio internacional deve continuar subindo, dado o problema de restrição de oferta. Então, basicamente, é um descasamento entre fundamento e cotação da ação. Passando então para o próximo, comércio. Então aqui a gente tem uma exposição baixa, né, quando a gente compara com o índice, né, 2% no setor de comércio, enquanto o índice tem 8%. E a gente traz aqui um case que puxou um resultado positivo aí de mais 1,3% de geração de alfa contra o índice, né? A gente trouxe aí dois cases, duas empresas para a gente comentar um pouquinho. Shin, se quiser falar da WLMM, da Via. A gente tem a WMM, que é um revendedor de caminhões, né, pesados aqui no Brasil, Scania. Ele também tem uma parte que é agro, né? Então, o setor de caminhões bateu ano passado um resultado histórico nunca visto, né? A demanda muito forte no setor de veículos pesados, não está sendo impactado na mesma proporção do setor de veículos leves por conta de chips, tá? E a Via Varejo a gente não tem, né? Mas é uma empresa que surfou a questão aí de IPI, né? Que pode beneficiar a empresa durante esse trimestre, enfim. E você comentou até de veículos pesados, né, Chinho? Acho que a gente tem outras empresas, outra empresa no portfólio que também se beneficia dessa situação, né? Que eu acho que a gente poderia aproveitar e comentar um pouquinho aqui. O que você acha? Sim, a gente tem a Simpar, né? O grupo Simpar, que é um grupo de logística aqui no Brasil, integrado, né? Que ele tem tanto a parte de prestação de serviços, né, de logística com a Júlio Simões, quanto também a revenda de veículos pesados, que é a Vamos, né? Então também é uma empresa que a gente tem uma exposição e tem uma confiança muito grande no balanço da empresa. Perfeito. Vamos lá para o próximo. Construção. Então a gente trouxe aqui que a construção ela teve um impacto positivo no índice, né? Ela tem 14% do índice de small. O nosso fundo ele não tem exposição a esse setor, então quer dizer, o setor ele performou mal no mês, mas como a gente não tem, isso acaba sendo positivo para nós. Né? Então se também quiser comentar, achei um pouco do setor. A Trigo não tem exposição, né, no setor de construção civil. Esse setor está sendo impactado pelo aumento de custos, pela alta da inflação de material. Alta de juro. E a alta do juro, bem lembrado, Fred. Então é por isso que ele está numa trend, num viés mais negativo. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Serviços financeiros também na mesma linha, a gente não tem exposição nesse fundo ao setor de serviços financeiros, enquanto o índice tem 8%. Né? Aqui a gente trouxe dois cases aqui, Sul América e Cash. Se quiser falar rapidamente, Shin. A gente não tem exposição, só reforçando. Sul América, né, divulgou um balanço que foi bastante fraco nesse quarto tri, muito impactado por sinistralidade, né? É uma seguradora que tem muita saúde, a questão toda de Covid impactou o balanço, né? E aqui a X3, eu acho que é uma tese em que foi penalizada porque é uma tese de growth e o mercado agora está olhando muito para value, né? É uma empresa que ainda precisa mostrar resultados. Então, basicamente, eu acho que por isso que esse setor ficou negativo durante esse mês. Vamos lá, eu vou falar agora do nosso Trigo Delphos, nosso fundo de dividendos. Então, ele teve um mês também negativo, praticamente par com o IDIV, né? Praticamente menos 2,4 contra menos 2,3. Mas, como o Henrique mencionou,
a gente gosta de olhar a longo prazo. Se vocês olharem a partir de 12 meses, o fundo tira aí um excedente muito grande do índice de dividendos. Então, em 12 meses, 26% de diferença. Em 24 meses, 59% de diferença. Em 36 meses, o fundo subiu 102% a mais do que o índice. E desde que abriu, aí 95%, 93%. Então, realmente mais um fundo campeão aqui da casa, que teve, de novo, seguindo o que a gente comentou no começo, mais um mês difícil, tendo aí perdido 2,4%, grande parte dessa perda concentrada no setor industrial. Vamos comentar um pouco aqui. Então, a gente já falou um pouco do agronegócio, não vou repetir, tem papéis parecidos, alguns papéis em sobreposição com o fundo flagship. Indústria também, né? Foi realmente Metal Leve e Tupi caindo bastante. E aí a gente tem aí mineração e metalurgia, que teve uma diferença. Então, se quiser comentar um pouco, Ferbasa caindo 1,1, Rio Sulense meio, e Ferbasa é uma das principais posições aqui da casa. A gente está muito, muito confiante com o case, o papel está muito barato, vai soltar um resultado maravilhoso no quarto tri e melhor em 2022. O mercado vai correr atrás, né? Exato. Eu acho que bastante ruído também em cima da Ferbasa, né? Que faz esse descasamento entre o fundamento da empresa e a sua cotação em bolsa, né? Eu acho que contribui relativamente a questão de valorização do real, no real mais perto de 5, né? Uma empresa que tem cotação das suas commodities, o ferro silício, né? O ferro cromo em dólares, né? E é basicamente isso para a Ferbasa. Então, eu acho que Rio Sulense é uma questão muito mais de fluxo vendedor, sem poucas notícias, que a empresa é uma microcap, né? E tem aí alguns setores que a gente não tem, serviços financeiros também. O Bradesco caiu, aí no índice de dividendos não tem o Bradesco. Também resultado ruim no trimestre, né? O resultado do Banco Bradesco um pouco decepcionou em função de ser um lucro recorrente menor, né? Então o mercado não gostou. E a parte de saúde, que nós não temos, teve aí a Qualicorp, quando fez por conta de um M&A do setor, na Rede Dor e Sul América, a Qualicorp sofreu. E construção, como o Henrique já comentou, não temos aí no fundo, no caso aqui do IDIV, Cirela e a MRV. Bom, vamos lá. O Verbier, que é o nosso fundo que tem como índice de referência Ibovespa, né? Então, nosso fundo de ações livre, com o nosso viés todo, com a nossa cabeça, né, com esse viés de small caps, mas enfim, ele tem aí como referência Ibovespa. No mês de fevereiro, Ibovespa teve um retorno positivo de quase 1%, 0,9%. O fundo teve um retorno de menos 1,7%, então também teve um resultado ruim no mês. Mas enfim, de novo, é aquela janela longa que a gente gosta de olhar, que a gente bate muito nessa tecla. Então, quando a gente fala de 12 meses, quase 23% de alfa, 24 meses, 47%, e quando a gente vai para 36 meses, 3 anos, 73%. Né? Desde o início, 113% acima do índice aí de alfa. Falando um pouco de setorial, né? A gente também vê aqui os setores em linha com os outros produtos, então a indústria trouxe o resultado negativo aí, foi o mais impactante, né? Quase 3,6% negativo, e a gente tem uma exposição de quase 40%, 38%. Mineração também impactando e o agro também positivo, então em linha com os outros produtos. Passando um pouquinho para o próximo slide. Bom, indústria em linha com o que a gente comentou. Então acho que aqui vale a gente falar um pouquinho de Tupi e Shoes, Shin, que a gente não comentou nos outros slides, explicar um pouquinho aí do racional dessa queda. No caso da Shoes foi inclusive positivo, mas acho que a Tupi teve um resultado aí que impactou mais de 1,9 negativo. Então, mas eu acho interessante comentar, todas as empresas que estão publicando resultado estão tendo contribuição positiva. A gente está falando aqui do estado de fevereiro que a gente pegou muito poucas empresas publicadas até o momento. Assim que elas forem publicando no mês de março, né, depois desse nosso podcast, depois do mês de março, a gente deve continuar vendo um fluxo positivo, uma valorização positiva nos papéis. Você vê aqui Schultz começou a subir também por conta de resultado. A Schultz divulgou uma prévia de receita que foi muito forte, né? Mostra aí que eles devem crescer na top line 60%, né? 1,6 bi de receita, né? E Tupi, Metal Leve, eu já comentei aqui por questões, né, de um pouco de setor automotivo de veículos leves, né, principalmente o Metal Leve, menor produção traz um fluxo negativo para a empresa, embora o resultado deve continuar vindo muito forte. Vamos lá para o próximo setor. Esse aqui já falamos, né? Mineração e metalurgia a gente já passou bastante, né, sobre as empresas aqui investidas do setor.
Próximo. Mas tem um detalhe aqui, né, que é importante falar de Vale. Porque Vale não tem nos outros índices, tem no Ibov. Vale teve um mês negativo também por conta de guerra, queda do preço do minério. Então, mais um pouco disso, só para a gente economizar um pouco, né, Tim? Poucas palavras. Enfim, agronegócio, de novo, foi o astro aí do mês, trouxe o melhor resultado, mas em linha com os outros produtos. Comércio, aqui também a gente já comentou, também em linha com os outros produtos. E agora eu vou falar para vocês o nosso fundo previdenciário, 100% ações, né? Tem esse bocão de jacaré bonito de ver. É um fundo que ele está aí em 12 meses com 25% acima do Bovespa, deu 28% em 12 meses. E teve um mês ruim, em fevereiro também. Ele caiu 2,6%, o Bovespa subiu 0,9%, perdeu 3,5%. Por esses motivos aqui, você teve a história da indústria, que a gente comentou, você teve o agronegócio, você teve mineração e metalurgia, e aí teve um setor novo, tecnologia, positivo aí, caindo, né? A gente tem no Ibovespa 1% de tecnologia, a gente tem 6% de exposição à tecnologia no Icatu 100 e perdeu aí 1% por conta da posição em positivo. Positivo, de fato, ela tem uma da parte das suas receitas tem uma exposição no varejo, né? Então, o varejo de bens duráveis, né, divulgou uns dados de desaceleração, mas cabe destacar que a Positivo também ela tem um pipeline para o ano de 2022 muito grande de licitações, né? Cabe lembrar que esse ano a gente vai ter eleição para presidente e a Positivo é um dos grandes vencedores nessa licitação com quase 1 bilhão de receita, né, para ser reconhecida, além de outros projetos de licitações. Temos também serviços financeiros, então o Bradesco de novo não tem, e isso é um pouco do que a gente queria falar. Agradeço mais uma vez ao Henrique, ao Shin, a gente de novo, estamos agora querendo fazer 2 Trigonocasts por mês, um de resultado, então a gente vai soltar isso sempre na primeira semana do mês, né? Esse fevereiro, confessamos, está um pouco atrasado, mas estamos soltando isso logo. E vamos mais para o meio do mês, destrinchando as resenhas aí que o Weller e o time de gestão escrevem. Então, muito obrigado pela parceria, aos nossos quase 130 mil clientes. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria também deixar um recado aqui, pessoal, para quem tiver alguma dúvida, algum ponto que queira entrar em mais detalhes, manda para a gente no contato@trigonocapital.com, tá? Ali é o melhor canal para falar com a gente, para a gente conseguir responder todas as dúvidas de vocês. Obrigado a todos, obrigado Shin, obrigado Fred. Obrigado e lembre-se que toda quarta nós temos a nossa live, que é Trigono Connection.